Direitos sociais é uma matéria insuportável e eu sei. Me dê meia horinha para a gente resolver 10 questões que irá fazer você aumentar e muito o seu nível para a sua prova. Aguarde aí após a vinheta. Uma boa noite a todos, o meu nome é Gabriel Ramos e eu sou professor de Direito Constitucional aqui no Soma. Hoje nós iremos resolver 10 questões, só que essas questões, a cada tópico, a cada alternativa, nós iremos aprender um pouco sobre a matéria. Fique aqui com a gente, se inscreva no canal, ative o sininho. Pô, aula gratuita todo santo dia e tu vai perder, pangaré? Fica aí e vamos para a aula. Direitos sociais, professor Gabriel Ramos, está aqui o Insta do professor no Soma Concursos. Vamos logo para a primeira questão. Os direitos sociais. Sobre os direitos sociais, assinale a alternativa correta. A. São direitos de primeira geração. É mister frisarmos, trazermos à mente o que são direitos de primeira geração. Na sua prova tem direitos humanos e isso aqui não cai, isso aqui despenca. Vem cá, quais são então os direitos de primeira geração? Guarde para você, ó, com a letra bonitinha. Liberdade, civis e políticos. Esses são os direitos de primeira geração. E por quê, professor? Porque eles são chamados de liberdades negativas. Por que liberdades negativas? Porque o Estado, diferente dos direitos de segunda geração, o Estado ele não faz algo, ele deixa de fazer algo. Então ele deixa de se intrometer nas liberdades individuais da pessoa, ele deixa de se intrometer nos direitos civis, deixa de se intrometer nos direitos políticos. Beleza, mas direitos sociais, pelo que você estudou, é justamente o contrário disso. É uma prestação positiva do Estado, o Estado está fazendo algo, o Estado está agindo para fazer algo, não é isso? Então, por isso, eles são os direitos de segunda geração, que é vamos lá, fazer. É um fazer por parte do Estado. B, em regra, possuem eficácia limitada e aplicabilidade imediata. Eita, professor! Você falou que era direitos sociais e trouxe a aplicabilidade das normas. Fica com a gente, fica com a gente. Nós aprendemos lá na 00 de Direito Constitucional que uma norma de eficácia limitada seria aquela norma que necessita de uma regulamentação. Lembra disso? E uma aplicabilidade imediata é que essa norma poderia ser aplicada imediatamente, como o próprio nome já diz, sem qualquer intervenção. Mas veja bem, quando estivermos falando de direitos sociais, a gente vai estar falando de alguns direitos que precisam sim de uma regulamentação, como é o caso do FGTS, ou seria simplesmente a Constituição falar da existência do FGTS e ficaria, por si só. Veja bem, a Constituição ela vem e ela fala que uma carga horária poderia sofrer interferência mediante convenção coletiva. Afinal, o que é uma convenção coletiva? Ou os direitos sociais têm ali que o pai tem direito à licença paternidade na forma da lei. Veja bem, sem a existência dessa lei, eu não poderia aplicar esse direito, certo? Por quê? Porque a lei não trouxe. Se necessita dessa intervenção legislativa, se alguém precisa fazer algo para que esse direito seja concretizado, eu vou poder dizer que a aplicabilidade dele é imediata.
Lógico que não, se ela não é imediata, professor. Ela é o quê? Ela é mediata. Ela é mediata, perfeito? Letra C, fazem parte de um rol taxativo. Vocês estão cansados de me ouvir falar sobre rol taxativo. É aquele que só vai ser considerado um direito social aquilo que estiver naquela determinada lei ou aquilo que estiver na Constituição Federal, e isso não é o que ocorre com o direito social. Sempre que tiver uma prestação positiva frente ao trabalhador, esse direito será considerado um direito social. Um direito social, então ele não poderá retroagir, né? Então ele terá todo aquele arcabouço que os direitos sociais têm. Então daqui a gente já tira a A, a B e a C. Sobrou o quê? A letra D. E por que eu pedi a sua atenção quando a gente chegou na aula? Olha só, você aprendeu um conceito, mais 2 conceitos, mais 1 conceito, então já temos 4 conceitos, e aqui você vai aprender mais 2, o que é a reserva do possível. A reserva do possível, o Instituto da Reserva do Possível, ela vem o seguinte: o Estado, ele sabe que ele tem que dar educação, ele sabe que tem que dar saúde, ele sabe que tem que garantir os direitos do trabalhador, mas aí vem o princípio da reserva do possível. Por quê? Porque o Estado não tem caixa para tudo isso, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai virar e falar assim, olha, né? Eu até queria fazer isso, mas eu não tenho caixa. Mas ele precisa só falar isso? Não, ele vai precisar provar que ele não tem caixa. Então, o direito social, ele vai ter ali aquele incômodo da reserva do possível. O Estado, ele não vai virar e falar, você não tem esse direito. Ele vai falar, você tem esse direito, mas eu não posso dar. Eu não tenho caixa para dar. E aí, isso se chama reserva do possível. Mas aqui vem que ele possui como limitador o mínimo existencial. E afinal, o que é o mínimo existencial? Meus queridos, minhas queridas, meus cheirosos, meus tudo de bom. O mínimo existencial é aquilo que faz com que o Estado ele tenha que garantir o mínimo de dignidade para a sua população. Ok? Então ele poderá até falar, olha, eu não tenho caixa, mas ele só poderá alegar que ele não tem caixa depois dele garantir o mínimo existencial. Entendeu? Então por isso que é um limitador da reserva do possível. Você poderá até alegar que você não tem caixa, mas depois de você fazer o mínimo pela sua população, e isso é chamado de mínimo existencial. Perfeito? 2. A Constituição Federal, em seu artigo 9º, prevê o direito de greve. Muito bom. Sob o Instituto, assinale a alternativa incorreta. Então, estamos procurando a incorreta. O direito de greve é diferente para os estatutários e para os seletistas. Para os seletistas, é uma norma de eficácia contida e para aqueles é uma norma de eficácia limitada. Novamente, estamos aqui diante, né, de uma aplicabilidade da norma constitucional. Quem são os estatutários? São os servidores. Certo? Calma aí, vamos fazer um negócio aqui. São os servidores. Quem são os seletistas? Aqueles da CLT. Como é que traz, então, a Constituição sobre greve para os estatutários e greve para os seletistas? A gente vai encontrar isso, ok, no artigo 9º. No artigo 9º da Constituição, que ela vai trazer o seguinte, que é assegurado ao trabalhador o direito à greve, o direito à greve. Mas quando a Constituição trouxe isso, ela acabou não tendo esse cuidado com os servidores públicos. Com os servidores públicos. Só que os servidores públicos eles são regidos por um estatuto. Por um estatuto. Então vem cá. Se o estatuto não trouxe, ele vai precisar do quê?
de uma alteração. Mas e o que a gente faz com os seletistas? A própria Constituição trouxe o direito à greve. Se a própria Constituição trouxe, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal entende que é uma norma de eficácia contida. Uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque enquanto o legislativo, não trouxer nenhuma restrição, ela será exercida plenamente. E esse é o conceito de eficácia contida. Ela poderá até sofrer restrições, mas enquanto não sofrer restrições, ela poderá ser executada plenamente. Mas, professor, você na minha outra questão disse que todos os direitos sociais precisavam disso. Calma aí, meu querido. Procura aqui, ó. Em regra. Perfeito? Então, a gente tem que estudar mais, tem que resolver mais questões iguais a essa para a gente entender quais são aqueles que são de eficácia contida. Então, vamos ver se a nossa explicação bateu. Uma norma de eficácia contida para os seletistas, ok? Porque eles poderão exercer esse direito independentemente de manifestação legislativa, mas poderão sofrer isso. E para aqueles quem os estatutários, eficácia limitada. Por quê? Porque precisará de uma alteração. Perfeito, essa questão está perfeita. B, o direito à greve, uma vez expresso na Constituição Federal, é um direito absoluto? Existe direito absoluto na República Federativa do Brasil? Não. Por que então não é? Porque a própria Constituição, ela vai trazer ali para a gente, em seu parágrafo 1º do artigo 9º, que existirão algumas atividades essenciais. Além disso, o que vai trazer para a gente o parágrafo 2º do artigo 9º? Que aqueles que cometerem abusos serão punidos pela forma da lei. Então, nós já temos duas limitações: aqueles que exercem atividades essenciais e a punição para aqueles que cometam abuso. Então, não há que se falar aqui em um direito absoluto. Dentre os serviços de atividades essenciais, temos os serviços de telecomunicações. Professor, eu não vi isso, quando eu li ali a Constituição. Onde é que vai estar isso? Lembra que eu te disse que era uma norma de eficácia contida, e por ser norma de eficácia contida, podia ter regulamentação? Isso aqui, meu querido, está na lei de greve, a 7783. E ali ela traz as atividades essenciais. E dentre elas está sim, Está sim os serviços de telecomunicações. Olha que coisa louca. Sobrou para a gente então a letra D. A simples adesão à greve não constitui falta grave? Sim, e isso já foi entendido pelo Supremo Tribunal Federal. Qual que é a nossa resposta incorreta? A letra P, de bola. Bora. 3. Quanto aos direitos sociais e coletivos dos trabalhadores, assinale a alternativa correta. A criação de uma entidade sindical sofre uma limitação territorial. Isso impede a coexistência de duas entidades representativas de uma determinada categoria em uma área inferior a uma região metropolitana. O que é isso? Essa limitação territorial, ela veio na própria Carta Magna para poder evitar que sindicatos se tornem grandes empresas, pequenos sindicatos, grandes negócios. E ela veio falar o seguinte: olha, para não ter briga, nós iremos colocar um limitador territorial, a quantidade de sindicatos representando a mesma categoria dentro de um espaço. E esse espaço foi uma região metropolitana? Não, Esse espaço foi um município.
Estou colocando o espaço, o acento no lugar errado. Foi um município. Perfeito? Professor, e se chegarem duas ali ao mesmo tempo? Aí eles vão sair no soco. Brincadeira. Antiguidade. Quando alguém precisa abrir um sindicato, você faz um registro no Ministério do Trabalho. Então, aquele registro ele vai valer como a data em que foi aberta, eles vão pegar o mais antigo. Perfeito? Ao sindicato cabe a defesa de direitos da categoria em questões judiciais ou administrativas, sendo necessário, para tanto, a prévia autorização dos trabalhadores. Isso aqui veio para te confundir com o Instituto da Representação Judicial, ou meramente o Instituto da Representação, que a gente tem quando falamos lá das associações. O sindicato, quando ele age em nome dos trabalhadores, ele não está representando os trabalhadores, ele está substituindo os trabalhadores naquele tempo. Então, é o Instituto da Substituição. E professor, afinal, a substituição precisa de autorização? Não. Perfeito? É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir da sua nomeação até 1 ano após o final do mandato, exceto em faltas graves. Aqui nós estamos falando, então, da... Cadê? Vamos puxar a setinha aqui, Estabilidade sindical. Perfeito? E ela, professor, é a partir da nomeação até 1 ano após o mandato? Infelizmente, não. Por quê? Porque ela é após o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Só para você saber, isso aqui também irá se aplicar a diretores, suplentes e representantes. Perfeito? D. O suplente eleito para o cargo de direção ou representação sindical fará jus à estabilidade sindical. Ê, professor linguarudo! Contou a resposta antes da hora. Mas tá, a resposta correta aqui é a letra D. 4. A Constituição Federal de 1988 outorgou o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Sob o Instituto, assinale a alternativa correta. A. Profissionais de segurança privada que possuem exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física fazem jus ao adicional de penosidade. Em sede jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o trabalho em fronteira faz jus à periculosidade. C. É vedada a acumulação de penosidade e periculosidade. No entanto, o adicional de penosidade poderá ser acrescido de insalubridade ou de periculosidade. E D. O rol exemplificativo de atividades penosas encontra-se exposto na consolidação das leis do trabalho. Muito boa essa questão. Então, a gente quer saber sobre o adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade. Afinal, um profissional de segurança privada, ele faz jus ao adicional de penosidade? Meu querido, para isso a gente vai precisar entender o que é uma atividade penosa, tá certo? A atividade penosa, majoritariamente, ela faz referência a um esforço físico, tá certo? Então, é levantar caixote, condições de trabalho deturpadas, né? Insalubres, você se expõe ali a risco. Mas por que aqui essa questão, então, ela estará errada? Por quê?
porque o trabalhador que é da segurança privada, de acordo com o artigo 193 da CLT, ele faz jus ao adicional de periculosidade. Junto com quem, professor? Inflamáveis, energia e explosivos. Ok? Inflamáveis, energias e explosivos, bem como roubos e outras espécies de violência física, fazem jus ao adicional de periculosidade. Ok? Em sede jurisprudencial, Superior Tribunal de Justiça entendeu que o trabalho de fronteira faz jus à periculosidade. Olha só, o artigo 173 da CLT já trouxe quais são as atividades que fazem jus à periculosidade. E eu não citei fronteira. Afinal, professor, o adicional de fronteira faz jus a o quê? Ele faz jus a penosidade. Professor, e aí, me escreve aqui para mim também quais são as atividades penosas. Aí, meu querido, eu vou ter que te pedir para você ir ler nosso slide, porque é uma lista bem grande de uma decisão do TRF. As bancas costumam usar essa decisão, perfeito? Mas eu posso te dizer aqui, ó, um contato com o público que gera um desgaste muito grande. Eu vou poder dizer primeiros socorros. Eu vou poder trazer para você também aqui cadáver, né? Então o cara lá do rabecão. Por isso, eu peço para você abrir o nosso slide e ir lá direto no nosso slide de direitos sociais, que terá tudo bonitinho lá, uma lista bem bonitinha para você. Tá certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É vedada a acumulação de penosidade e periculosidade. No entanto, o adicional de penosidade poderá ser acrescido de insalubridade ou periculosidade. Afinal, professor, vamos por partes. É vedada a acumulação de penosidade e periculosidade? É. Está lá no mesmo artigo 193 da CLT. E o adicional de penosidade poderá ser acrescido com insalubridade e periculosidade? Poderá. Poderá sim, ok? E isso já foi objeto de decisão nos tribunais superiores. Sobrando então a letra D, já sabendo que a letra C é a correta. Letra D, o rol exemplificativo de atividades penosas encontra-se exposto na consolidação das leis do trabalho? Não, o professor acabou de dizer que não existe disposição legal para tratar das atividades penosas. O que nós temos é uma jurisprudência. Perfeito? Vamos dar continuidade que o tempo está acabando. Nas empresas de mais de 2.000 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes um entendimento direto com empregados. Então, nós temos aqui um representante da classe dos trabalhadores que vai ficar a cargo só de falar em nome desses trabalhadores. Então, me diga, professor, isso é obrigatório numa empresa com mais de 2.000 empregados? Não! Vai ser obrigatório nas empresas com mais de 200 empregados, perfeito? Tornando a questão errada. Sobre os direitos sociais, assinale a alternativa novamente incorreta. O artigo 7º da Constituição Federal, que cuida dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais à remuneração pelo serviço extraordinário com acréscimo de no mínimo 50%, aplica-se imediatamente a servidores públicos por constituir norma autoaplicável. Perfeito.
Isso aqui é jurisprudência. Os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de 6 horas não descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento. Por quê? Porque a Constituição ela traz um tratamento diferenciado para aqueles que fazem turnos ininterruptos, ou seja, turnos diretos. E aí veio uma empresa bem picareta, falou que eles têm 15 minutos de descanso e por isso não poderia ser considerados turnos ininterruptos. O Supremo Tribunal Federal veio e falou assim, isso é sim ininterrupto. O FGTS tem natureza contratual por decorrer primariamente da relação contratual entre empregado e empregador, sujeitando-se, no entanto, ao regime estatutário. Olha a nossa querida questão incorreta aqui. O FGTS ele não possui natureza contratual, ele possui uma natureza de estatuto. Afinal, professor, por quê? Basta você lembrar que o FGTS ele é obrigatório. Onde é que eu vou aprender isso, professor? Na ordem social. Perfeito? D. A participação dos empregados na gestão da empresa, admitida com base no artigo 7º, 11º da Constituição Federal. Parece que na eleição de representante, o sufrágio deve ser concedido apenas aos empregados em atividades e não aos inativos. Meu querido, essa resposta aqui ela está correta. Isso aqui também é uma decisão. Essa questão eu trouxe para você estar por dentro de jurisprudências. Eu só peço que você tenha muita atenção, porque quando estamos falando do artigo 7º, inciso 11º da Constituição Federal de 1988, nós não estamos falando de representantes sindicais. O artigo 7º, 11º, ele vai trazer que o funcionário ele tem direito a participação nos lucros e uma participação na gestão da empresa na forma da lei. E o que é essa participação na gestão da empresa? Por vezes, o grupo de trabalhadores ele vai poder eleger um representante. Esse representante vai dar palpite na própria comissão desses trabalhadores. É muito interessante. Quando estivermos falando do artigo 7º, este trabalhador ele precisará ser da ativa. Ele precisará ser da ativa. Mas, professor, e se estivermos falando de sindicato? Aí ele poderá ser tanto aposentado quanto ativo. Perfeito? A ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, dada a sua vasta proteção constitucional, reveste-se de imprescritibilidade. Aqui nós já temos um pequeno erro. Por quê? Porque essas ações referentes a crédito, professor, o que é um crédito? Começa por aí. Só aqueles direitos que você tem, que você não recebeu, como hora extra, né? Você quer ali reclamar da sua participação nos lucros que você não recebeu. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter, meu querido, 5 anos, ok? Para ir atrás disso. Esses 5 anos você terá quando na empresa. Então você ainda é um empregado. O que vai acontecer quando você for demitido? A partir da sua demissão, o limite será de 2 anos. Ok? Então preste atenção. Viu que vai ser demitido? Você já começa a pedir os seus direitos. Por quê? Porque após ser demitido, você tem 2 anos para reclamar. Perfeito? Bora lá. Então, qual é a resposta? Ela é errada. Por quê? Porque ela não é imprescritível. Muito pelo contrário, ela é prescritível. E qual o prazo? 5 anos e 2 anos depois
da demissão. Só que a Constituição ela fala de um jeito muito mais bonito, né? Ela vai falar após a extinção do contrato de trabalho. No que se refere à jornada de trabalho, assinale a alternativa correta. A duração da jornada não poderá exceder a 8 horas diárias e 44 semanais. Ah, professor, mas lá no trabalho eu trabalho só 40 semanais. Que bom, dê graças a Deus. Dê graças a Deus, porque o que a Constituição fala é justamente isso, tá? 8 diárias e 44 semanais. A resposta correta já estava na A. A compensação de horários é vedada pela Constituição Federal? Lógico que não, muito pelo contrário. A faculdade de compensação de horários está prevista na Constituição Federal. O aumento de jornada de trabalho poderá ser realizado mediante acordo ou convenção coletiva. Então, poderá haver um acordo ou convenção coletiva dizer que a jornada de trabalho será aumentada? Não, tá? O que o inciso 13 do artigo 7º vai dizer? Que ela a redução da jornada de trabalho poderá ser realizada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E letra D, né? A redução da jornada somente poderá ser possível desde que previamente previsto em contrato por mútuo acordo? Não. A gente acabou de ver que ela somente poderá ser realizada, ela somente poderá ser reduzida mediante acordo ou convenção coletiva. Tá certo? Vamos matar? Vamos matar? Segundo a Constituição Federal, o trabalhador tem direito ao gozo de férias anuais remuneradas com adicional de pelo menos 1/6 do salário normal. Vem cá, espero que você já tenha trabalhado. Nós chamamos de 1/6 de férias ou 1/3 de férias? Hein? O correto é 1/3 de férias. Perfeito? A questão está errada. Outra coisa, vamos lá, só para a gente matar. Outra coisa que a questão vai te cobrar. O adicional é de no mínimo 50% a hora extra. Não é até 50%, não é de 50%. Outra coisa, o aviso prévio é no mínimo 30 dias. E ele deverá ser proporcional ao tempo de serviço. Perfeito? São essas datinhas de até e no mínimo que a banca tenta te sacanear. Meu querido, minha querida, meus cheirosos e meu tudo de bom. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Espero que volte para aprender mais conosco, porque tudo aqui é feito com muito carinho. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.